Opa, beleza? Meu nome é Gabriel, eu sou programador sênior aqui na Unity, no Canadá. A Unity talvez você conheça de forma indireta, ela é uma empresa que faz o motor gráfico de vários jogos famosos, por exemplo, o Fall Guys e o League of Legends Wild Rift são feitos em Unity. E eu tô aqui no Aluno Ensina para falar um pouco de como eu cheguei até aqui, porque na verdade o primeiro curso que eu escolhi na faculdade, quando eu entrei lá em 2010, não tem nada a ver com programação de jogos e eu bati a cabeça bastante até encontrar o que eu gostava e finalmente criar uma carreira. Beleza? Então vamos lá. Então lá em 2010 eu estava no terceiro colegial, perto de escolher uma faculdade e como a maioria das pessoas, né, eu tinha aquele preconceito de que eu só podia escolher 3 cursos, ou ia ser Direito, Medicina ou Engenharia. E normalmente também tem uma escolha dentro desses aí, né? Que é tipo, se você é estudioso, bom aluno, talvez você vá de Medicina. Se você é bom de exatas, você vai de Engenharia. Se você é bom de Humanas, você vai de Direito. Pelo menos era assim que era na minha época. Então, no meu caso, eu era bom de exatas, eu gostava. Então, eu já escolhi Engenharia sem nem pensar, sem nem pesquisar se era algo que eu queria fazer. Era Engenharia. Meu pai era engenheiro, ainda é. Meu tio é engenheiro. Se você gosta de exatas, você acaba escolhendo engenharia. E eu lembro que naquela época, inclusive, eu escolhi engenharia mecânica, foi o curso que eu entrei, e um dos motivos foi porque eu queria trabalhar embarcado. Eu ouvia dizer que trabalhando embarcado, você trabalha por uma semana e descansa 2, alguma coisa assim. Eu falei, pô, quero ganhar muito e trabalhar pouco, então vou escolher essa profissão, sem saber se eu gostava, sem saber nem o que eu ia fazer se eu quisesse trabalhar embarcado, né? Não pensava em nada disso, eu achei que trabalho era que nem escola. Você vai e tem que estudar umas coisas aleatórias e volta para casa depois e segue sua vida. E mal sabia naquela época que isso é basicamente a receita para dar algo errado, né? Você não pesquisar, não saber exatamente qual é a prática do que você tem que fazer. E aí, acabou que chegou a época do vestibular, eu apliquei para mecânica. Outro motivo que eu lembro também que eu apliquei para mecânica era que tinha 40 vagas, era mais fácil de passar. E foi isso, eu acabei passando de segunda chamada em engenharia mecânica. Entrei e estava feliz, né? Tinha entrado na faculdade, meus pais estavam orgulhosos, estava tudo bem, né? E eu acho que isso até foi um dos problemas, porque eu comecei no curso, e o curso de engenharia, pelo menos na época, né, os primeiros 2 anos era muita teoria. Você via todos os cálculos, toda a parte de física, até um pouco de programação, que é o que eu trabalho hoje, na engenharia, mas era tudo muito teórico. Então, como eu gostava de exatas, eu gostava de matemática, física e programação, eu estava feliz lá. Eu estava seguindo na teoria, no curso de engenharia mecânica, e estava focando basicamente em ser um bom aluno. Naquela época eu tinha muito pensamento que se provou que não é verdade, que se eu fosse um bom aluno as coisas iam acontecer. Então eu só tinha que focar em fazer o que eu sempre fazia desde o colegial, estudar para a prova, passar para a prova, depois você vai, estuda para a próxima prova, passa na próxima prova, faz o trabalho, tira nota boa. Eu achava que as coisas iam se resolver. Quando eu saísse da faculdade eu ia arrumar um emprego sem nem pensar exatamente o que eu queria, eu não pensava exatamente no que eu tinha que fazer. E eu fui levando o curso por 2 anos e meio, assim, até chegar nas matérias específicas, né? Depois da metade do curso, que te deram toda a teoria, você começa a ver as matérias específicas. E foi quando alguma coisa começou a parecer estranha, porque normalmente, assim, sempre tem uma matéria ou outra que você não gosta, mas começou o 5º período e não tinha nenhuma matéria que eu gostava. Basicamente nenhuma. Aí o 6º período e não tinha nenhuma também. E eu falava, caraca, tem alguma coisa errada. E eu não gostava das aulas, eu não entendia o porquê que eu estava fazendo isso, não entrava muito na minha cabeça e estava começando até a ficar difícil, assim, doloroso estudar para as provas, aprender aquilo, estava difícil passar até, porque não era muito o meu estilo de pensar, não eram as coisas que eu estava acostumado muito com raciocínio abstrato, de coisa de matemática mesmo. E foi quando eu comecei a me questionar se esse era o curso que eu queria. E foi um processo longo até, mas o que aconteceu, como vocês devem imaginar, é que quando eu comecei a fazer esse questionamento, né, e levantar ele para os meus pais, para minha família, teve um pouco de receio, né? Eles pensavam, pô, mas você já fez metade do curso, engenharia é um curso bom, termina, depois você faz o que você gosta, talvez você tenha ouvido alguma dessas, escolhe esse curso porque é melhor para arrumar emprego. Eu acho que é uma coisa que, de uma forma ou de outra,
a gente sempre vive no Brasil, né, tem essa preocupação de se sustentar, né, de conseguir um emprego, que até faz sentido, mas acaba muitas vezes te cegando para só escolher o que nem necessariamente faz sentido, mas que as pessoas acham que faz sentido como as coisas certeiras, né? No meu caso, naquela época, direito, medicina e engenharia. Então teve essa resistência da família e como eu nunca tinha pensado no que eu queria, eu nem sabia na época, não tinha um outro curso em mente. E eu acho que a única coisa boa que eu fiz foi justamente não escolher outro curso naquele momento. Eu precisava descobrir o que eu queria. Então eu estava pensando em trancar o curso e eu cheguei a trancar, conseguiram me fazer voltar e aí eu dei uma surtada e falei, quer saber? A faculdade é pública, eu vou sair. Simplesmente saí, deixei minha vaga lá, não podia trancar de novo, né? Você não pode trancar 2 vezes no semestre. Eu simplesmente saí e decidi resolver explorar o que eu ia fazer. E isso foi em 2013, então mais ou menos, né? 2 anos e meio depois de começar o curso, e eu tava numa pressão enorme em cima de mim mesmo, né? Você tem que escolher um outro curso rápido, você tem que escolher uma coisa que vai dar dinheiro. Mas ao mesmo tempo, por algum motivo, naquele momento, eu tava meio que... Não sei se eu posso falar essa palavra, mas eu tava falando que se dane, eu quero escolher, eu quero decidir, eu quero saber o que eu quero fazer. Porque eu acho que a única coisa que me manteve nessa estrada, porque eu demorei 2 anos experimentando um monte de coisa, até chegar em programação de jogos, a única coisa que me manteve foi a ideia de que eu tenho uma vida só e eu não quero fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer pro resto da vida. Nem se for pra ganhar dinheiro. Eu tinha decidido isso, uma visão um pouco apaixonada, mas acabou me levando pro lugar certo, porque o que eu acredito que eu acabei fazendo foi uma coisa que eu acredito que todo mundo tinha que fazer antes de escolher o curso e que infelizmente o nosso sistema educacional não te dá muito espaço para fazer, né? Você nasce, você fica com 6 anos, vai para a escola e aí é direto, né? Escola fundamental, colegial, escolhe para faculdade, escolhe seu curso, né? Vai para a faculdade, sai e arruma um emprego, não tem tempo. Você tem que decidir assertivamente com 17, 18 anos o que você quer fazer pro resto da vida. E a verdade é que, olhando para trás agora, a única forma de você saber o que você quer fazer, o que é a sua vocação, seja como for que você quiser chamar, é explorando. Não tem um teste, não tem alguém que vai te falar o que você tem que fazer, o que você gosta de fazer. Só você sabe e nem você sabe até você entrar em contato. Então eu, por exemplo, quando eu saí, eu experimentei psicologia. Eu cheguei a entrar na faculdade particular de psicologia. Meus pais, felizmente, apesar deles estarem muito receosos, eles sempre falarem para eu voltar, eles pelo menos me deram essa chance, né, de investir em outras áreas que eu queria aprender. Cheguei a começar psicologia, saí, vi que não era aquilo. Eu tentei virar vendedor, eu virei professor por um bom tempo, que é uma coisa que eu gosto até hoje. E cheguei também a virar profissional de poker por volta de 8, 10 meses. Cheguei a investir nisso e tudo, em termos práticos, né? Tudo dando errado, né? Eu entrava, testava, não saía e eu acabava desistindo, eu acabava saindo, a ponto de eu pensar que talvez eu estava sendo imaturo demais, né? De não aceitar a realidade de que você tem que escolher alguma coisa. Mas, como eu falei, eu tinha muito aquela coisa forte dentro de mim que eu queria fazer uma coisa que eu gostava, não era nada, não precisava ser nada platônico no sentido de ser sempre perfeito. Eu sabia que ia ser um trabalho, mas alguma coisa que eu me sentia que era a vocação, que era uma coisa que eu queria aprender. E eu fiquei experimentando essas várias coisas. Até que, 2 anos depois, eu comecei a pensar numa coisa que eu tinha pensado, na verdade, quando eu tinha decidido sair do curso. Quando eu tinha decidido sair do curso, eu já sabia programação. E eu falei com um tio meu, inclusive, que trabalha ainda como professor na UF de computação, e perguntei, nossa, será que computação é uma boa? E ele falou não. Ele falou, não faz computação, faz engenharia que é melhor. E o mais engraçado dessa época, né, quando eu volto e penso, é que assim, tudo bem pedir conselho para outras pessoas, mas eu nem pesquisei. Eu devia ter ido checar, porque no fim das contas ele só deu a opinião dele. E era a visão dele na época que, na verdade, estava muito, muito longe da realidade. Ele não tinha percebido que, mesmo em 2013, 2012, a programação já estava ganhando tração no mercado, já estava tendo empregos muito bem pagos de programação. Isso aqui já era comum aqui na América do Norte naquela época e estava chegando no Brasil. Mas ele não tinha percebido isso ainda. Eu não pesquisei, não fiz o meu dever de casa. Eu acabei seguindo para outro caminho completamente diferente, né? Quando eu dei aquela surtada, eu falei, quer saber, eu não vou nem ir para a área de exatas, para depois voltar e falar, eu acho que é essa coisa que eu mais gosto. Quando eu programava, era o que eu mais tinha interesse. Eu lembro quando eu aprendi a programar pela primeira vez, foi uma sensação quase indescritível, de que você tem um superpoder, que você poderia pensar em alguma coisa,
aí você traduz ela para código e ela acontece assim, na sua frente. E foi quando eu finalmente pensei em programação de novo. Eu evitava pensar porque eu achava que eu estava muito atrasado. Naquela época eu pensava muito nisso. Mas eu vou ter que cursar computação de novo, eu tô atrasado, então eu não ia. Eu acabei ficando 2 anos pensando nisso até eu decidir que na verdade era isso que eu queria e eu vou investir em programação. E quando eu fiz isso, quando eu realmente descobri que eu queria ser um programador, as coisas começaram a se encaixar. Quando eu estudava programação por conta própria mesmo, antes de voltar para o curso, as coisas faziam sentido, eu estava animado a aprender mais. Eu acabei conseguindo um estágio na ZUP, em Uberlândia, talvez alguns de vocês conheçam, como programador, e eu fui construindo essa carreira de uma forma um pouco mais não tradicional, né? Porque o que eu decidi, no fim das contas, foi na hora de voltar para o curso, eu não voltei. Na verdade, eu não comecei computação. Eu voltei para engenharia mecatrônica, na verdade, que é muito parecido com mecânica, mas tem um pouquinho mais de computação, porque na época, eu já estava com 21, eu já tinha trabalhado, e na minha cabeça, na minha avaliação, eu não sentia que eu precisava de mais faculdade para aprender computação. Eu sentia que eu tinha os fundamentos de matemática que eram necessários, os fundamentos de programação que eram necessários, e eu poderia estudar o resto sozinho. Então, eu voltei para o curso, mas nesse caso foi por um motivo bem específico, que era, lá naquela época eu tinha uma ideia de que talvez eu ia querer vir para cá, para a América do Norte, para o Canadá ou para os Estados Unidos. Naquela época eu já sabia que eu queria ser programador de jogos, eu já estava trabalhando em me profissionalizar nessa área, e as maiores empresas de jogos do mundo, várias delas estão aqui no Canadá. Então eu pensava que talvez eu ia querer isso no futuro. E eu tinha pesquisado e vi que para você imigrar, você precisa ser formado. Se você não for, é muito, muito difícil você conseguir um visto para mudar de país. Então é até engraçado, porque eu acabei formando só pelo diploma, mas naquele momento eu tinha um objetivo. Eu precisava do diploma para conseguir algo que eu realmente queria e não simplesmente conseguir um papel simbólico, né, que as pessoas acham que vai garantir alguma coisa na sua vida, porque a verdade é que não vai. Então, essa é uma história um pouquinho resumida, e olhando para trás, eu acho que o que eu percebo é o seguinte: hoje em dia, a trajetória de educação que a gente segue, ela não dá espaço para você experimentar, para você aprender o que você gosta. Ela é feita para ser basicamente uma linha de produção, que você entra na escola e sai com algum diploma, seja qual for, para eles não importa. Entretanto, hoje no mundo, cada vez mais importa que você seja muito bom no que você esteja fazendo. E na minha visão, a única forma de você ser realmente bom em alguma coisa é se você se interessa por essa coisa genuinamente, fora ganhar dinheiro com ela. Teria que ser alguma coisa que, se você não estivesse sendo pago, você ainda assim ia querer fazer. Porque pensa o seguinte: se você está numa área que você não gosta, competindo com uma pessoa que gosta muito dessa área, essa pessoa, no tempo livre dela, ela vai ler um ou outro artigo, ela vai dar uma estudada, ela vai estar pensando naquilo, pensando em como melhorar, porque é algo que ela genuinamente gosta. Da mesma forma que quando a gente tem um hobby ou acha alguma coisa que nos interessa, quando jovens mesmo, a gente investe tempo naquilo naturalmente, porque a gente tem interesse. Então, hoje em dia, cada vez mais, com o mercado ficando mais competitivo, se você escolhe uma coisa só pelo dinheiro, ou só por medo, só por vontade de ter um diploma, você não só corre o risco de ficar insatisfeito pessoalmente, mas você corre o risco até de ficar estagnado na sua carreira, porque as pessoas boas vão acabar decolando e as pessoas que não gostam daquela área, que não estudam, que não se diferenciam por, muitas vezes, falta de interesse, acabam ficando estagnadas naquela área. Então, a principal coisa que eu noto é que o conhecimento, o senso comum, está enganado, assim, nesse ponto de vista. E faz todo sentido. Cursos que são muito populares, ou que eram muito populares, as pessoas como sociedade aprendem que eles devem ser bons, mas o mundo muda, e o mundo está mudando muito rápido, e outros cursos, como por exemplo programação, como design, e várias outras opções de curso que atendem o mercado de hoje, começam a ficar interessantes, mas as pessoas não reparam. Então aí fica a pergunta: como que você repara? Como que você encontra o que te interessa? Olha, o único jeito que eu sei é explorando. Não tem outro jeito. Você vai se sentir pressionado, as pessoas, talvez de forma indireta, sem saber, vão acabar te pressionando para você fazer uma escolha: qual é o curso que você quer fazer, decide logo. E se você dá um passo para trás e falar: não, eu vou explorar o máximo que eu puder, você vai saber quando aquilo não está certo, quando você não gosta, mas quando você encontrar aquilo que realmente te cativa,
você vai saber. Não tem como explicar, você tem que ficar testando e quando você encontra, é uma sensação diferente. E aí você sabe que tem alguma coisa ali, alguma coisa que talvez você possa construir a sua carreira a partir disso. E a única forma de pesquisar, na minha visão, é você pesquisar no Google. A gente tem muita informação hoje de graça. Procurar por pessoas, várias pessoas, não só uma, que sabem, que estão naquela área, perguntar como que é a prática. Isso é o mais importante. Você tem que ter experiência prática e conseguir ela de alguma forma, da forma que você conseguir. Então, se é programação, você pode pesquisar como programar no Google mesmo e tentar aprender de graça como que é. E se você estiver gostando, isso é um sinal que você pode gostar de fazer isso como um trabalho. Beleza? Então, eu acho que é isso aí. Devo ter falado bastante, mas espero que tenha sido útil para você. E no que eu puder ajudar, pode entrar em contato pelo Aluno Ensina. Eu acho que talvez a gente deixe alguns links de rede social por aqui. E eu realmente espero que isso te ajude na sua jornada para escolher a sua faculdade, né, a sua vocação. E é isso aí por hoje. Até mais.